Hoje eu vim aqui fazer uma fofoca. Pois é, embora fofoca seja um negócio muito feio de se fazer, eu vim aqui hoje contar um segredo para vocês. Um segredo sobre uma figura muito famosa que a gente ouve falar dela desde que nós nascemos e que até hoje representa um dos maiores medos da humanidade e está presente no inconsciente coletivo da população no geral, especialmente aqui nos países do Ocidente. Esse cara, essa figura, esse ser do qual eu vim aqui contar a fofoca sobre ele possui muitos nomes e até alguns apelidos. Diabo, Lúcifer, Satanás, demônio, o pai da mentira e para os mais íntimos ele é conhecido como o tal do coisa ruim. Eu vim aqui contar o maior segredo do diabo para você e eu quero saber se você quer ouvir. Tem certeza? Então lá vai. Se aproxima da câmera porque um segredo tem que ser contado baixinho. O maior segredo do diabo é o seguinte: o diabo não existe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no meu canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento a favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que, se você puder, me segue lá no Instagram do A Caminho de Casa e no TikTok do A Caminho de Casa, porque a propagação também está sendo realizada por lá. Então, bora começar o vídeo de hoje? Bora! Antes de qualquer coisa, eu já me adianto e eu informo que eu tenho certeza que vão existir alguns comentários nesse vídeo, no seguinte sentido: ai, 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 essa é a maior estratégia do diabo, fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Meu amigo, se você tá vendo esse vídeo, minha amiga, se você tá vendo esse vídeo e você pretende deixar esse comentário aqui embaixo, faça isso não. Não perca o seu tempo não, porque esse vídeo é um vídeo muito sério. Ele é um vídeo que ele vai fazer com que você não se contente apenas com essas frases de efeito prontas, certo? É um vídeo que vai trazer para vocês a etimologia das palavras, o contexto histórico-cultural por trás dessa ideia de diabo e provar e bater o martelo e mostrar para vocês o quanto essa figura diabólica, enquanto um opositor de Deus, é uma criação folclórica. E ela não existe nos textos originais da Bíblia, no hebraico original. E ela foi decorrência também de equívocos interpretativos e manipulações da Igreja Católica. Se você é uma pessoa que você não quer saber de nada disso, porque a sua crença é suficiente para você, se você está bem com a existência de um diabo, se você vive sobre o medo e sobre a culpa, tá tudo certo. Se você não quer ouvir o que eu tenho para falar, tá tudo certo. Mas não perca seu tempo aqui nesse vídeo, porque é perda de tempo. E o tempo é a moeda mais valiosa que existe, tá bom? Então vamos começar o vídeo, vamos com tudo, para que vocês entendam de uma vez por todas que o diabo não existe. Inclusive, não existe nos textos originais da Bíblia, certo? Primeiro de tudo, é bom que a gente entenda que existe uma vitamina de informações muito grandes com referência a alguns termos. Lúcifer, Satanás, diabo, tudo é tratado do mesmo jeito. Mas de acordo com a etimologia das palavras, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? E de acordo com os contextos socioculturais por trás de tudo isso também. Primeiro, a gente vai fazer uma análise detida do termo Lúcifer, que só existe em um capítulo da Bíblia inteira, que é no capítulo de Isaías, no capítulo 14 do livro de Isaías, versículos 12, 13 e 14. Vamos analisar e eu vou trazer a verdade por trás desse conceito e desse contexto para cada um de vocês. Bora lá. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, 13 e 14, contém a seguinte informação. Estou aqui com a minha Bíblia, pegue a sua, para que você possa entender definitivamente toda essa bagunça. Isaías capítulo 14, versículo 12, 13 e 14.
o que o escritor diz. Ele diz o seguinte: Como caíste do céu, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ângela, como é que você tem a capacidade de dizer que o diabo, que Lúcifer não existe, que Satanás não existe, se o próprio profeta Isaías cita o diabo, o Lúcifer, em seu livro? Pois é, a grande questão é que ele não cita. Esse Lúcifer aqui, ele não é, de forma alguma, o anjo caído que a igreja colocou na nossa cabeça, o grande antagonista de Deus, disposto sempre a tentar a humanidade. Vamos tentar entender esse contexto, vamos tentar entender o que o profeta quis dizer aqui, o suposto profeta quis dizer aqui. Então vamos. O livro de Isaías 14, pessoal, é um livro que ele se propôs, basicamente, a falar sobre um rei, conhecido por rei Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia. O termo Lúcifer é uma tradução do hebraico original para o latino, né? E a palavra em hebraico original para Lúcifer era Iliel Ben-Shahar, que significa, no hebraico, estrela da manhã ou filho da alvorada, certo? E isso aqui, todas essas traduções, todas essas questões envolvidas com relação a esse termo Lúcifer, a gente vai começar a entender que se trata de um joguete de palavras. Como assim, Ângela, um joguete de palavras? Considerando que Iliel Ben-Shahar significa estrela da manhã, a gente tem que voltar lá atrás e entender que os povos antigos chamavam o planeta Vênus de estrela da manhã. Por quê? Porque era o seguinte: os caldeus, os hebreus, aquele pessoal lá de trás, eles entendiam que Vênus era a estrela da manhã em razão do seu ciclo no céu, que se dava da seguinte forma. Vênus, ela é um suposto planeta. Vocês vão ouvir muito eu falar a palavra suposto, possível, né? Entendedores entenderão. Vênus era um suposto planeta que ele surgia no céu antes mesmo do Sol, antes do Sol. E por isso ele era conhecido como a estrela da manhã, Lux Ferus, o portador da luz, porque era aquele que praticamente puxava o Sol para nascer. Ele surgia primeiro, ele chegava primeiro. O Sol, para os povos mais antigos, pessoal, era um mistério. Eles não sabiam sequer se o Sol ia aparecer no outro dia. E para eles, as estrelas, os planetas, eram considerados deuses, de fato deuses. E eles começaram a observar, principalmente os astrônomos da época, que Vênus tinha um comportamento um tanto quanto esquisito. Vênus surgia no céu, antes mesmo do Sol. No entanto, quando o Sol se punha, Vênus se punha junto. E geralmente à noite o céu estava repleto de estrelas, repleto de planetas visíveis e Vênus não estava lá. Então eles entendiam o seguinte: caramba, Vênus não está entre os deuses, então Vênus é muito orgulhosa. Vênus foi expulsa do céu em razão do seu grande orgulho. A grande questão não é que Vênus, de certa forma, foi expulsa ou caiu ou se escondeu do céu, nada disso. A grande questão é que, em razão da refração da luz, muitas vezes Vênus é um planeta que não fica visível. Pode ver que se você for observar o céu de madrugada, Vênus não vai estar lá. Mas não é porque ela de fato não está, é por conta desses fenômenos que realmente acontecem. Mas para eles, Vênus, Lux Ferus, né, a portadora da luz, ela era expulsa do céu porque ela era orgulhosa demais. Então, Iliel Ben-Shahar faz uma referência ao planeta Vênus, que faz uma analogia à trajetória do rei Nabucodonosor, que era exatamente isso que o escritor, o profeta, queria falar em todo esse capítulo, em todo esse contexto. Porque, veja, o rei Nabucodonosor, depois que ele conquistou os judeus, ele se tornou um rei muito orgulhoso, ele se tornou muito arrogante, muito soberbo.
E aqui o escritor, ele faz uma espécie de comparação com a trajetória de Vênus, que em razão do seu orgulho, caía do céu, com a trajetória do rei Nabucodonosor, enquanto rei da Babilônia. Agora a gente vai ler, e eu vou trocar a palavra Lúcifer, né, que seria a tradução do hebraico para o latim de Iliel Bechahar, estrela da manhã, planeta Vênus, e eu vou trocar pela palavra Nabucodonosor para vocês verem como faz total sentido. Vamos lá. Como caíste do céu, ó Nabucodonosor, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O rei Nabucodonosor dizia exatamente isso, porque ele se tornou arrogante demais. E se vocês pararem para perceber, se vocês forem ler esse capítulo de Isaías, o tempo inteiro ele está falando sobre esse rei, sobre o rei Nabucodonosor. Qual o sentido lógico, pessoal, dele abrir uma aspas aí, no meio de toda essa narrativa, ele contando todas as suas visões sobre aquele rei, dele falar do nada sobre um diabo, sobre um satanás, sobre um antagonista de Deus, em 2 linhas. Não faz o menor sentido. Isso foi um crime interpretativo, um grande equívoco interpretativo que a igreja utilizou, né, especialmente a igreja católica, nas suas traduções potencialmente equivocadas, para inserir dentro desse contexto que não tem nada a ver a suposta existência desse satanás que foi expulso do céu e que, na verdade, em nenhum momento o escritor faz referência a isso. Ele está falando aqui de Nabucodonosor. Então, Lúcifer não significa nada ruim. Lúcifer, Luxferus, significa portador da luz, faz referência ao lindo planeta, por assim dizer, né? Planeta, Vênus, entendeu? Não tem nada a ver com o inimigo, com o anjo caído, com Satanás, não tem nada a ver. Isso foi uma completa manipulação. O diabo, pessoal, enquanto uma entidade chifruda, individualizada, opositor, antagonista a Deus, também é uma criação um tanto quanto recente. Ele surgiu mais ou menos ali pelo século XIV, na época dos Templários, porque quando os Templários eles estavam sendo perseguidos pelo rei Filipe, pelo Papa, o Papa inventou que a cabeça de Bafomé, que era uma representação para os Templários do maior pensador da época ali para eles, era o diabo. Até hoje, se você pensa em diabo, você pensa que ele é um bicho chifrudo, que ele tem chifre, não é verdade? Isso não tem nada a ver. Isso foi uma criação, porque na época dos Templários, né, quanto mais poder de sabedoria uma pessoa, um pensador tinha, mais chifres ele tinha, ou seja, maior era o seu chifre, por mais esquisito que isso seja hoje em dia, né? Mas aí o Papa, para culpar os Templários por aquele movimento, inventou a história de que os Templários adoravam o diabo, porque eles adoravam aquela cabeça de bode, aquela cabeça chifruda, que na verdade era uma homenagem ao Bafomé, que era uma representação do maior sábio da época para os Templários. Então até essa ideia de diabo chifrudo, de satanás chifrudo, é uma criação da Igreja Católica para culpar alguém por alguma coisa além de si mesmo, como sempre foi. Consegue entender? Aí você me diz o seguinte, mas Ângela, existem passagens do próprio Jesus que disse que desceu, depois de ressuscitado, desceu 500 passos em direção à terra, abaixo da terra, e foi conversar com o diabo. Pessoal, isso é uma falha interpretativa grotesca. Porque o que Jesus quis dizer não foi exatamente isso. Vamos tentar entender. Existe um livro, que é conhecido por Livro de Bartolomeu, que o Bartolomeu nos conta a seguinte história. Quando Jesus estava sendo crucificado, Bartolomeu ficou com medo, né, de ir junto lá para a situação toda. E ele ficou escondido atrás de uma árvore. E quando Jesus ressuscitou, ele teve uma conversa com Jesus e ele disse, mestre, veja, eu estava lá atrás de uma árvore, estava olhando para o Senhor lá na cruz. E em muitos momentos, de fato, eu lhe via. Só que existiam alguns momentos, mestre, que eu olhava e o Senhor já não mais estava lá. E eu voltava a esfregar os meus olhos e olhava novamente e o Senhor não estava. Me diga uma coisa, o Senhor foi para onde?
E Jesus, né, após a sua ressurreição, disse a Bartolomeu o seguinte: eu dei 500 passos abaixo da terra e fui até o Hades. A questão é que a palavra Hades, de acordo com a etimologia da própria palavra, faz referência a um gênero da mitologia grega. E que se trata de um local de fato, é como se fosse um local inferior da terra, uma região de fato inferior da terra, onde certas figuras se encontram. E de onde surgiu, Ângela, então, a ideia de que Jesus desceu e foi para o inferno? Da tradução do hebraico para o latim. Apenas disso. Veja como fica a tradução do hebraico para o latim. E eu fui no inferno e lá me encontrei com Belial e com Hades. A grande questão é que Hades é o irmão de Zeus na mitologia grega. Em nenhum momento Jesus, naquele diálogo, ele falou que foi encontrar com Satanás, com o diabo, com o anjo caído, com o opositor de Deus. Em nenhum momento ele falou isso. Aí quando se traduz, diz que ele desceu no inferno e foi conversar com Satanás. Pessoal, não faz o menor sentido. Isso são falhas horrorosas de tradução, porque a etimologia da palavra Hades, a etimologia da palavra Belial, não faz nenhuma referência a inferno e a diabo. Isso, inferno, pessoal, e diabo é coisa muito recente. Jesus não falou disso em momento algum, em nenhum momento do texto e dos textos bíblicos. Inclusive, todas as vezes, vamos falar de Jesus. Vamos dar uma paradinha aqui e falar de Jesus. Jesus, ele era um cara à frente do seu tempo. Inclusive, existem inúmeros livros apócrifos em que Jesus fala que nem os discípulos estavam prontos para entender tudo aquilo que Jesus estava falando, tudo aquilo que ele queria passar, certo? Jesus, ele trazia conceitos muito complexos para a época, mas ao mesmo tempo através de uma linguagem muito simples. Jesus falava de física quântica, Jesus falava de eletromagnetismo, de colapso da função de onda, que são conceitos que estão começando a ser compreendidos nessa nova era, certo? Então, para tentar simplificar tudo o que ele dizia, Jesus, ele falava através de parábolas, eram historinhas que ele contava para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam, que eram muitas pessoas de fato, para que as pessoas pudessem nivelar o nível de compreensão e tentar absorver aquele conhecimento. Então, todas as vezes na Bíblia, considerando que os termos diabo, Lúcifer, não fazem qualquer referência a um inimigo de Deus, ou enfim, uma criatura maligna, o criador do inferno, todas as vezes que existe qualquer referência a Jesus na Bíblia, falando termos como Satanás, como diabo, como qualquer coisa nesse sentido, pessoal, Jesus, ele está falando do ego humano. Isso aí são pesquisas muito mais aprofundadas, são pesquisas que vão muito mais a fundo do que esses conceitos rasos que a gente está acostumado. Jesus, ele entendia que qualquer senso de separação de Deus era ego. E todas as vezes que as pessoas se apresentavam de forma muito egóica para ele, o que é o ego? É qualquer noção de separação de Deus. Considerando que Deus é tudo o que existe, inclusive cada um de nós, todas as vezes que a gente se sente separado de Deus, que a gente se sente um ser individualizado, perdido, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de remorso, que a gente não sinta qualquer outra coisa senão a unicidade com Deus, a gente está no ego. Eu não estou dizendo que o ego é bom ou que o ego é ruim. Eu estou dizendo que a nossa essência divina não é o ego. É uma parte intrínseca a cada um de nós, do qual Jesus se identificava com ela 100% do tempo. Então, todas as vezes que Jesus ele falava repreendendo os seus discípulos, que foi propositalmente colocado pelos tradutores da Bíblia como Satanás, ele dizia que os discípulos estavam exacerbados no ego. Era ego. O termo Satanás, quando você vê Jesus falando, troque por ego, troque por senso de separação, troque por senso de individualidade, troque por completo esquecimento da unicidade de todas as coisas. Porque Emmanuel, né, o nosso conhecido Jesus, quando desceu para cá, ele veio para cá para nos relembrar a nossa essência de unicidade, que nós somos um com Deus. Por isso que curar uma dor de cabeça e ressuscitar um morto, para ele era a mesma coisa.
Porque o que é que Deus não pode fazer? E o que é que não pode fazer aquele que se lembra totalmente da sua unicidade com Deus? A criação dessa figura, desse ser individualizado, desse antagonista de Deus que ficou conhecido como diabo, é uma criação da Igreja Católica para controlar a humanidade através do medo. Porque nós sabemos que desde sempre, quem criou as regras, né, no nosso seio social sempre foi a Igreja em associação com o Estado. Então, além de criar as regras, eles criaram o acusador, essa figura diabólica que está sempre pronto para nos apontar, para nos condenar e para nos punir quando nós estivermos dispostos a infringirmos as regras. A grande questão é que houveram inúmeras manipulações e falhas interpretativas. Muitas vezes trocaram palavras, muitas vezes substituíram palavras para nos fazer entender que existe essa figura que está sempre disposta a nos derrotar, a nos tentar, enfim, a fazer o que bem quiser com as nossas vidas, como se nós não tivéssemos poder nenhum sobre nós mesmos. E isso, pessoal, a população no geral ama, porque nada mais confortável do que fazer coisas erradas, cometer crimes, cometer atrocidades e culpar o próprio diabo, sendo que ele é um ser que nunca existiu. Só que ficou muito gostosinho, ficou muito confortável. Consegue compreender? Ficou muito confortável para a narrativa das grandes religiões, uma vez que a Igreja Católica criou essa figura e a protestante surfou na onda, personificar esse ser para criar praticamente um filme da Marvel. Deus como aquele ser do bem, altamente personificado para representar a justiça, a bondade e assim por diante, e o diabo como ser maligno, o inimigo de Deus, apto a tentar o tempo inteiro a sua criação. Não existe cenário melhor, não existe cenário mais perfeito, porque o que seria de um herói sem um vilão? Inclusive, se você acredita que existe pelo menos uma porcentagem irrisória de amor nesse Deus que tudo criou, e uma mínima quantidade de ordem em toda essa criação, a ideia de um ser antagonista a Deus, criado por ele mesmo, do qual Deus discorda profundamente, mas que ao mesmo tempo Deus, com todo o poder que tem, não destrói, é completamente irrazoável, não faz o menor sentido. Porque se Deus é todo poderoso e ele discorda profundamente das consequências do mal, por que ele permite a intervenção intensa e massiva desse tal de Satanás na humanidade para tentar os seus filhos? Não faz o menor sentido. O ser humano é um ser que ele é naturalmente propenso à curiosidade, a testar, a vivenciar, a experimentar. E ele ser punido eternamente por conta de instintos que são propriamente biológicos, que fazem parte da própria estrutura humana, é uma ideia completamente incoerente, considerando que esse Deus possui amor pela sua criação. A história de Jó é uma completa insanidade para quem acredita que Deus ele pode de fato possuir uma quantidade ainda que irrisória de amor. Vocês acham de fato que o Deus verdadeiro mataria não sei quantos filhos de alguém para testar a obediência daquela pessoa? Pelo amor de Deus, pessoal. Então quer dizer que Deus é muito mais Capitão Nascimento do que amor. Não faz o menor sentido. Se Deus ele sabia exatamente das consequências da criação daquele ser conhecido por Satanás, então Deus é a causa do mal? Só se for. A gente tem que começar a raciocinar, a gente não tem que aceitar esses discursos prontos que a religião colocou na nossa mente e que fazem parte dos mistérios insondáveis, não. Isso é conversinha para boi, isso é conversinha para animal, que a consciência vem no faro, que a consciência vem através dos outros sentidos, não para nós, que temos isso aqui, ó, tique e teco para pensar. Não basta falarem o que falam, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender o contexto por trás de todas as coisas, a gente tem que questionar absolutamente tudo. O diabo, assim como Jesus se referia, assim como Jesus tentava explicar, é o senso de separação de Deus. Todas as vezes que você sente medo, todas as vezes que você sente culpa, todas as vezes que você sente ódio, você está beijando a boca do diabo, porque você está se separando, você está se individualizando e você está esquecendo que você é um com o Criador de tudo o que existe. Era isso que Jesus queria dizer e que ninguém entendeu. Era isso que Jesus queria passar e as pessoas não conseguiam compreender.
É completamente ilógico acreditar na criação de um ser que é essencialmente discordante do Criador de tudo o que existe e que continua operando por aqui. Se você de fato entende isso aqui com alguma lógica, não faz o menor sentido, como eu acabei de falar. Mas, Ângela, isso significa que nós estamos livres para fazermos o que nós quisermos, porque diabo não existe, inferno não existe, nada existe, mentiram pra gente? Não. Não, essa é a parte mais didática desse vídeo. Os espíritas acertaram em muitas coisas quando eles ensinaram sobre a questão do umbral, de fato. Quando eles ensinaram sobre o desencarne dos seres humanos, quando eles ensinaram sobre eletromagnetismo, eles de fato acertaram. Chico Xavier acertou muito, foi um grande nome, um nome muito sábio, porque de fato, pessoal, assim como o diabo não existe, a morte também não existe. Então, se você é uma pessoa, se você é um ser, que você vibra em estados de consciência negativos, quando a sua frequência é muito baixa, o que é que você acha que vai acontecer quando você perder a sua nave, o seu corpinho físico? Você vai ser puxado, em razão do eletromagnetismo, para um estado, um local da Terra, uma região da Terra conhecido por umbral, que é uma faixa de frequência que fica entre o primeiro e o segundo anel, que são regiões disso aqui que você entende por terra, que de fato não é um local muito propício, não é um local muito bom. Por quê? Por conta da lei hermética, que diz que o todo é mental. Eu já expliquei isso em outro vídeo. O todo é mental. O que é o todo? Deus. Deus é uma mente que cria através das projeções da sua mente, assim como cada um de nós. Nós somos iguaizinhos ao nosso Criador. Nós criamos o que nós vemos fora com base no cineminha que passa aqui. Quando a gente desencarna, a mesma coisa. Se a gente vibra, se a gente sente, se a gente pensa em estados muito negativos, em estados vibracionais muito baixos, a gente vai projetar lá no reino, no mundo dos desencarnados, o estado de consciência que está presente aqui, ó. Por isso que existem, de fato, certos locais da Terra que não são muito propícios, certas regiões da Terra que são vibracionalmente muito inferiores, por conta do estado consciencial da massa, do coletivo. Isso não significa que foi o Deus amoroso que tudo criou, que criou isso. Isso significa que são as criaturas, com base no seu poder de cocriação, que estão criando, com base também nos seus estados de consciência, a sua realidade. Consegue compreender? Existe uma passagem, inclusive, muito interessante. Eu gosto muito de falar de Jesus, porque Jesus, para mim, é um grande professor. Ele deu muitas dicas. Eu vou encontrar essa passagem aqui. Ela fala que Jesus, quando foi interrogado sobre o reino dos céus, em Lucas 17, 20 e 21, quando Jesus foi interrogado pelo reino dos céus, ele disse o seguinte, vamos lá. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que o reino de Deus é um estado de consciência. O reino de Deus é a nossa mente, quando ela está conectada com o senso de unicidade com o próprio Deus. E em razão dessa conexão da nossa mente com o senso de unicidade com Deus, a projeção, o que vai vir fora, o que a gente vai conseguir visualizar na nossa realidade é a exteriorização desse reino. Da mesma forma, o inferno. O inferno também é um estado de consciência. E ele não é apenas experimentado, ele não é apenas vivenciado quando a gente desencarna. Pessoas que vibram em sentimentos muito negativos, pessoas que vivem em depressão, pessoas que vivem, enfim, com questões emocionais e psicológicas muito acentuadas, elas já estão no inferno aqui, vivos. Conseguem compreender? Eu espero ter sido muito clara nesse vídeo. Eu espero que todas as vezes que você ouvir a palavra diabo, satanás, demônio e assim por diante, você se recorde dessas informações. E você se lembre que todas as vezes que a gente esquece que somos um com Deus, é exatamente aí que a gente está beijando a boca do diabo. Porque a gente está
se esquecendo de quem nós realmente somos. Inclusive, a última informação que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é a seguinte. Ainda falando da Bíblia, ainda falando da inexistência desse ser, conhecido por diabo, ainda falando das manipulações e das inserções da igreja em todo esse contexto bíblico, né, das escrituras, eu quero trazer uma situação para vocês. Existe uma passagem que diz que Jesus passou um tempão no deserto. Ele estava lá, vivenciando algumas coisas. E que em algum momento, quando ele estava lá, chegou uma figurinha que foi tentar esse Jesus, né? Disse que daria céus e terras a ele, se ele se submetesse, assim por diante. Todo mundo conhece essa história. Sabendo o que a gente sabe, a gente tem que considerar que os nossos queridos parceiros, que os nossos amigos das estrelas sempre nos acompanham. E não era diferente com Emanuel. As informações oficiais relatam que esse tempo em que Emanuel esteve no deserto, ele estava sendo treinado. Ele estava se alinhando exatamente com os poderes que ele tinha e estava se aperfeiçoando, estava refinando a sua essência divina para encarar o mundo, né? Para cumprir a sua missão. Considerando que os nossos parceiros estavam sempre ao lado dele e que existia uma figurinha especial que andava sempre ao lado de Emanuel, quem vocês acham que estava lá nesse momento e que a igreja colocou como o tal do diabo que estava tentando para manipular a população no geral? Quem vocês acham? Pois é. Busquem conhecimento. Um beijo e tchau!